Esse ano eu completei 45 anos de vida. E uma coisa tem mexido muito com a minha cabeça assim ultimamente, que é pensar que eu tenho menos tempo de vida do que o tempo que eu já vivi, sabe? Se for pensar que a média de vida, né, do brasileiro é entre 75 e 80 anos, eu tenho aí mais 35, muito bem, né? Mais 30, 35 anos de vida. E aí eu fico resgatando na minha memória e comparando com os meus pais, principalmente com a minha mãe, né? Quando a minha mãe tinha 45 anos, ela já tinha casado por 10 anos, separado, ela já tinha a casa própria dela, ela já tinha um emprego estável, assim, sabe? Já estava com a vida resolvida. Quando ela tinha 45 anos, eu tinha 15, já tinha vivido bastante. Hoje eu tenho 45, tenho um filho de 24 e uma filha de 9 anos. Eu tenho uma vida assim já em caminhos de se resolver, né? Mas, por exemplo, ainda não tenho minha casa própria, ainda moro de aluguel, ainda vejo que eu tenho muitas coisas a conquistar ainda, principalmente na parte profissional. E eu vejo muito que antigamente o comportamento e a evolução das pessoas era diferente do que é hoje, né? Antigamente as pessoas elas conquistavam as coisas muito mais cedo, parece, você não acha? Porque hoje em dia a gente vê pessoas da minha idade, de 40, 45 anos, que ainda moram de aluguel, às vezes que ainda não tem um carro, às vezes que ainda não tiveram nem o primeiro carro ainda. E eu vejo pelos meus pais, né, na época dos meus pais, assim, com 20, 25 anos, a vida já estava praticamente resolvida, né? Já estava casado, já tinha casa, já tinha carro. Então a realidade da minha geração mudou, né? Nós vivemos uma outra realidade hoje em dia, assim dá para dizer. Mas isso me assusta um pouco, assim, sabe? Saber que eu tenho menos tempo de vida do que o tempo que eu já vivi. Poxa, já vivi 45 anos e tenho mais 35 pela frente. Assim, né? Desde que nenhuma catástrofe aconteça, né? Mas eu vejo que a minha geração é uma geração assim sobrevivente, que passou por um turbilhão de coisas, né? Nós passamos por uma era analógica, sobrevivemos a essa era analógica e fizemos um tombo, assim, né? Fizemos uma imersão para a era digital. Ao mesmo tempo que nós tivemos contato com, por exemplo, com a máquina de escrever, uma era sem internet, nós passamos pela era do CD, do DVD, do MP3 e agora estamos na era da internet das coisas, né, do celular, de tudo digital, tudo moderno, e nós sobrevivemos por essa transformação, né? Os nossos pais, eles viveram uma era onde teve começo, meio e fim e acabou naquela época, né? Então não teve uma grande evolução assim. Então acho que isso é um dos fatores assim que causa esse impacto também, sabe? Da gente estar tendo que estar sempre ligado às mudanças e à modernidade, enquanto na época dos nossos pais não, era tudo muito mais controlado, era tudo muito mais estável, mais estático, assim, na verdade, né? Não tinha assim, a projeção de que as coisas iam mudar significativamente a curto prazo. E a nossa geração não, a nossa geração ela viu as mudanças acontecer de forma muito mais rápida, né? Coisa de 5 anos, assim, até menos, as coisas mudam assim de forma muito rápida, assim, numa velocidade muito grande, que às vezes fica até difícil de acompanhar. Para quem é mais novo, para quem tem 20, 30 anos, assim, já está muito mais adaptado, né, com isso. Agora nós de 40, 45 anos, quem nasceu de 1985, posso dizer, até 1980, assim, 78, 79, passou por essa fase assim, né, desse furacão, né? Então, o pessoal da minha época, nós fizemos curso de datilografia, nós fizemos curso de programação em Clipper, COBOL, né, essas coisas assim, né? Alguns fizeram, outros não, né? Mas eu fiz, por exemplo. Nós passamos por uma fase que não tinha forno de micro-ondas, passamos pela fase do videocassete, até chegar no DVD, né? No Blu-ray, que uma coisa que passou que teve tão pouca duração, assim, né? Eu lembro que eu tinha aquele CD player que eu levava para a escola, né? Na mochila, assim, CD player com fonezinho de ouvido, Walkman, né? Fita cassete. Olha só quantas transformações tiveram, né? E a gente teve que se adaptar a tudo isso e passar por todas essas mudanças. Então eu acho que a nossa geração, assim, dos anos 80, 1980 até 1985, é uma geração forte, sobrevivente, assim, sabe? Que conseguiu lidar com essas transformações todas, assim. E nós também tivemos que nos acostumar a uma fase onde, por exemplo, morar de aluguel é normal, né?
Hoje a realidade, posso dizer assim, que 80% da população não tem aquele sonho de casa própria, né, como era antigamente. Os meus pais, eles vieram de uma cultura, por exemplo, que falavam para mim que eu tinha que ter a minha casa própria. E a minha cabeça teve que mudar no caminhar da minha vida para me adaptar com isso, sabe? Com essa realidade de que, poxa, o contexto atual não permite que eu sonhe desse jeito, sabe? Que o meu sonho seja ter uma casa própria. Eu acho que a nossa cultura hoje, morar de aluguel é uma coisa normal, entendeu? É claro que ter uma casa própria é bacana? É legal. Mas a dificuldade de se ter hoje, né? De você ficar pagando 30, 40 anos uma casa e vai ficar lá para os seus filhos, depois você não vai nem aproveitar. Então, eu vejo que esse é um dos meus medos também, assim, sabe? Da vida passar rápido e desses 30 e poucos anos que faltam para eu não estar mais aqui, por exemplo, eu não viver. Então eu procuro viver ao máximo, assim, sabe? Conquistar os meus sonhos de forma mais a curto prazo, assim, para que eu tenha tempo de aproveitar, né? Não que eu não queira deixar um legado para os meus filhos, eu sei que eu tenho que deixar um patrimônio, né? Eu tenho esse desejo de deixar um patrimônio para eles, né? Mas eu vejo que a geração de 2000 para cá, assim, é uma geração que provavelmente não vai ter nada, não vai ter bens, né? Porque até o dinheiro hoje não é mais material, é virtual, né? O dinheiro hoje, você não, quanto tempo faz que você não pega uma nota de dinheiro, né? Se bobear, você passa um mês, 2 meses sem pegar uma nota de dinheiro na mão. Então, é uma geração que não vai possuir as coisas, né? Eu vejo que até carro hoje em dia se aluga, casa hoje em dia você mora por 2, 3 meses, vai para outro lugar. Os empregos hoje, né, você tem muito mais mobilidade, você tem a condição de trabalhar um tempo em um lugar, um tempo em outro. Tem suas vantagens, né, e tem as desvantagens também. Vai ser uma geração que vai crescer sem ter patrimônio algum. Assim, o patrimônio vai ficar mais de construir memórias, né? Eu acho que é válido também, assim, sabe? Eu acho que isso é bom em partes, assim, né? Mas é uma geração assim que não vai deixar um legado palpável, sabe? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, assim, para os meus filhos, né? O que eles vão construir? O que eles vão deixar aqui? Aliás, né, uma pergunta. É importante deixar algo aqui materializado? Ou é importante deixar memórias? O que você pensa sobre isso? Eu procuro deixar um pouco dos dois, sabe? Procuro marcar a vida dos meus filhos com lembranças, com memórias, com experiências. O meu dinheiro que eu ganho hoje, eu procuro investir mais nisso, sabe? Investir mais em experiências e para deixar memórias para eles do que em coisas materiais, assim, sabe? Porque eu acho que o material ele vai embora com o tempo, as memórias não. Mas enfim, esse é uma reflexão assim para dizer o quanto isso me assusta, na verdade, assim, de pensar que o tempo está passando, né? O tempo está passando, eu tô com 45 e será que faltam 30, 35, 20? Vamos saber, né? Eu fico pensando nos meus pais também, né? Meu pai, ele foi embora com 56 anos. 56 anos ele já não estava mais aqui. Apesar que ele não se cuidou, né? Na parte de saúde e tudo e se prejudicou assim, mas foi embora cedo. Minha mãe faleceu esse ano, né? Com 75 anos. Então, se for comparar, né? Eu tô com 45, poxa, mais 30 anos. Às vezes eu fico com esse medo de pensar que é pouco, sabe? De que eu não consegui fazer tudo que eu tinha para fazer. Eu fico olhando para trás e pensando, poxa, 45 anos passaram tão rápido, né? 30 anos então vai passar mais rápido ainda. Isso aflige você também? Você tem esse medo, assim, sabe? De pensar que falta tão pouco para não estar mais aqui? Eu não sei o que espera a gente do outro lado, não sei qual religião você tem, no que você acredita, né? Mas a minha esperança é de que quando eu for embora e não estiver mais aqui, que eu esteja em um bom lugar, sabe? Que eu esteja num lugar em paz, onde eu possa encontrar com as pessoas que eu convivi aqui, que eu amo, né? Possa encontrar com a minha mãe, com meu pai, que não estão mais aqui mais, e possa ser um lugar assim de alegria, né? É isso que conforta a gente, sabe? Pensar na morte, pensar no que vem depois, é muito amedrontador, assim, pra gente, né? Mas eu acho que pensar nisso, pensar que a gente vai estar num lugar em paz, junto com Deus, né? Que eu acredito pelo menos nisso, né? Que a gente vai estar aos braços do Pai, junto com Deus, é uma coisa que realmente conforta a gente, assim, né? E dá mais tranquilidade pra gente seguir adiante, sem esse medo, né? Porque depois de uma certa idade, confesso pra vocês que esse é um medo constante, assim, sabe? De que falta pouco,
e que tudo vai acabar. Eu acredito que não é possível que acaba e acabou, né? Que a gente morre e não tem mais nada depois. Não faz sentido. Essa experiência nossa na Terra, aqui, essa jornada. Será que, poxa, a gente fechou os olhos e não tem mais nada? Eu acho que é muito ruim pensar dessa forma, né? Conta aqui pra mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Você acha que quando termina a nossa vida, acabou? Ou você acha que não, que tem mais depois, que a gente vai para outro plano, que a gente fica em um lugar em paz, um lugar feliz? O que você acha? Conta aqui pra mim nos comentários. Vai ser muito legal saber a sua opinião, tá bom? Essa foi a reflexão de hoje, mais para compartilhar com vocês assim esses pensamentos que afligem a minha cabeça. Espero que você tenha gostado, espero que tenha tocado seu coração aí do outro lado. Se não é inscrito, aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Te espero no próximo vídeo, um forte abraço e até lá. Tchau!